Versículo 1 está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então o diabo lhe disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A minha versão que eu li talvez estava até um pouco diferente daqui. Até aí somente, tá bom, irmão? Obrigado, viu? Deus abençoe. Lemos do versículo 1 ao 13, e essa passagem é conhecida como a passagem da tentação de Jesus. E uma coisa eu quero que você e eu venhamos aplicar nesta noite na nossa vida, irmão. Vocês prestaram bastante atenção na situação em que Jesus se encontrava. Diz a palavra do Senhor, que acabamos de ler no primeiro versículo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Se você voltar algumas passagens, alguns capítulos para trás, ou sobre a história do próprio Jesus, no capítulo 3, o Jordão significa que ele estava vindo de um batismo. Jesus tinha acabado de ser batizado, igreja. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então não havia ninguém mais feliz do que Jesus naquele momento. Aquele entusiasmo, imagina Jesus cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos imaginar Jesus como homem agora, não como Deus. Ele estava vindo, o próprio Deus fez carne para mostrar para a humanidade, né, como que é que nós devemos nos comportar na presença de Deus. Então Jesus tinha acabado de ouvir do Pai dos altos céus, da parte de Deus: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Está escrito no texto. Jesus agora, imagina, cheio do Espírito Santo, agora pelo mesmo Espírito ele é levado ao deserto. Então você consegue imaginar o contexto? O início do ministério do Senhor Jesus. Jesus agora, para se cumprir toda a lei, tudo que falou por meio dos profetas, ele é batizado. João Batista o batiza no Rio Jordão, e ele vem, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Porém agora o mesmo Espírito, ele o conduz ao deserto. Então eu quero que você desde já comece a imaginar uma coisa. Pensa aí a tua vida agora. Muitas vezes, irmãos, em nossas vidas, acontecem muitas lutas, muitas batalhas, muitas pelejas, né? Mas isto até que é normal, tanto para o ímpio quanto para nós cristãos.
muita coisa acontece na nossa vida, mas você já reparou que essas batalhas, elas vêm acompanhadas, né, depois de você e eu termos recebido alguma bênção da parte de Deus? Já notou, irmão? Já parou para pensar? Eu não sei como foi teu dia hoje, o meu foi bastante difícil. E eu, meditando nessa palavra do qual Deus tinha colocado no meu coração, eu passei por situação que eu tive que, de alguma forma, colocar em prática aquilo que eu ia dizer aqui nessa noite. Eu não estava nem imaginando o que eu poderia passar no dia de hoje. Talvez seu dia foi assim, de muitas batalhas. E normalmente isso acontece, irmãos, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente está para receber uma bênção. E aí é assim, é mais ou menos assim, quando você recebe a bênção da parte de Deus, é como você está no topo de uma montanha. Mas quando de repente acontece alguma coisa, ao mesmo tempo que a gente está lá no topo, pode acontecer a gente estar lá no pé da montanha, no vale, no deserto. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ao receber do próprio Pai o Espírito Santo, é como se ele tivesse alcançado a montanha mais alta do mundo. Isso significava o quê? Que ele estava mais perto de Deus, estava lá no topo da montanha. Porém, pelo mesmo Espírito, Jesus foi conduzido ao deserto. Imagina, irmãos, do alto a baixo, agora, para ser tentado, provado. Então, o que nós podemos aprender aqui nessa noite? Talvez muitos de vocês já receberam essa bênção, estão se sentindo lá no topo. E tem mais uma mensagem aqui, tem mais uma aplicação para quem é candidato ao batismo, né? Principalmente quem vai descer as águas. Observe como foi o batismo de Jesus. Naquele momento, né, cheio do Espírito Santo. Mas não estranhe, né, os novos convertidos, não estranhe, que isso não seja uma estranheza, de repente vira uma luta aqui, outra luta ali, uma batalha aqui. O mais importante é que com esta passagem, você vai sair daqui aprendendo como você vai reagir diante dessas batalhas. Glória a Deus. Então, estar no topo para todos nós, irmãos, significa estar mais perto de Deus. E talvez você entrou aqui e você está andando lado a lado praticamente com Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida por isso. Glória a Deus. Mas talvez alguém entrou aqui se sentindo no vale, no deserto, serva de Deus. De repente está lá no topo, agora está lá no vale. Irmãos, é assim a nossa vida. A nossa vida vai, sobe, desce. Eu não sei qual foi o motivo que te levou para o vale, mas uma coisa eu sei, e foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, para mostrar para mim e para você, que Ele está tirando você do vale, e te levando para mais perto de Deus, do Pai, para mais perto dEle nessa noite. A partir dessa noite, no nome de Jesus, creia. Ser levado ao vale, irmãos, para todos nós é um momento difícil, porque parece que Deus se torna mais distante de nós. Mas parece somente. Deus não dorme, não cochila. Ele está acordado todo o tempo. Deus tem toda a ciência, tem todo o conhecimento, todo o poder. Está presente nos 4 cantos do universo. Não é nem desse planeta, de toda a criação. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Pai. Por esse motivo, quando você se sentir assim, no meio do vale, se lembre que há um Deus que está intercedendo por você. Há um Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis por nossas vidas, no momento de luta, de aflição. E é somente por meio dele que nós podemos resistir às tentações.
ser levado para o vale, ser levado para o deserto. Irmãos, isso tem muito significado. Não é fácil, não é fácil. Tentação. E como se não bastasse, vem acompanhado muitas das vezes de Satanás, o diabo. Com Jesus foi assim. Lemos na passagem que Jesus, durante 40 dias, quando ele foi guiado pelo Espírito Santo para este deserto, ele foi tentado pelo diabo. Meu Deus, nada comeu naqueles dias, imagina. E foram durante 40 dias, irmãos, Jesus nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais sentiu fome. Imagina. E como se não bastasse, o diabo tentando Jesus. Olha, eu te ofereço o caminho mais fácil. Quanto sacrifício por causa de um Deus. Imagine, de repente. Olha aqui, Jesus, vem por este caminho. Olha quanta glória eu te ofereço. Quanta coisa eu tenho para te oferecer, porque tudo me foi entregue. E eu posso te dar isso. E aí Jesus começa a ser tentado. Irmãos, imagina o diabo se levantando e dizendo: se você é o Filho de Deus mesmo. Ele viu que Jesus estava com fome, viu muita pedra lá. Então você é Filho de Deus mesmo? Transforma essa pedra em pão. Você pode, você tem todo o poder. Seu pai tem todo o poder, você é o filho. Tudo que você pedir a ele, ele vai fazer por você. Você não é o Filho de Deus? E Jesus resistindo à tentação. E aí o próprio Jesus responde: não só de pão viverá o homem. Versículo 4. O diabo não contente, ele vai de novo e tenta Jesus e diz, e o eleva até um certo ponto em que pode mostrar para Jesus em um momento todos os reinos do mundo. Aí o diabo, com as suas artimanhas, seus chavecos, seus esquemas, o que ele vai tentar agora? De que maneira ele vai tentar Jesus? Ele vai falar: eu vou te dar toda esta autoridade e a glória desse reino, o poder de todo esse reino, você vai mandar em tudo. E Jesus, com fome, por quase 40 dias, não sei em que dia foi essa, né, em que momento, em qual desses 40 dias foi essa tentação. O diabo lhes disse essas palavras, e ele ainda fala para Jesus: tudo isso foi entregue a mim, eu dou a quem eu quiser. Você quer, Jesus? O que o diabo está oferecendo, irmãos, para nós? De repente você que está no vale, deve estar passando por uma situação que o diabo chegou até você e falou: eu tenho tanta coisa para te dar. Não vai para a igreja não se torna cristão não vira crente não, isso é coisa de quadrado, isso é coisa para velho, curte aí, você é jovem, aproveita a sua vida, quando você estiver velhinho, aí você vai descansar e você vai para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço e vai. O que será que Satanás está oferecendo para vocês essa noite, nesse dia, nessa semana, eu tenho oferecido? E qual tem sido, de que maneira tem sido a tua resistência? E Jesus continua aqui, sendo tentado. Jesus pega e responde, ele não fica quieto não. O diabo fala assim: se você se prostrar e me adorar, tudo é teu. Jesus pega e de repente Jesus está fraco, né? Está lutando tanto contra, e ele responde: também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. E aí o diabo não desiste,
pega mais uma vez o diabo tem poder, não se esqueça disso. Ele leva Jesus até Jerusalém e o coloca sobre um pináculo do templo. Veja o poder de Satanás, irmãos. Ele está num deserto, de repente dali ele é levado para outro lugar. E é colocado em cima do pináculo do templo. E o diabo diz para Jesus: se és filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito que ao teu respeito, Deus vai dar ordem para os anjos te pegar. Você não vai morrer, pode pular. E aí, vem Jesus e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo de número 12. Vamos ver como é que está nessa tradução aqui? Volta por favor, Zé. Põe no 12. Dito está: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Talvez você também está passando por uma prova semelhante a essa. O que será que Satanás te ofereceu? Que você está quase caindo de cabeça. Olha que coisa. Vai por esse caminho aqui. Porque alguém já deve ter te falado das promessas de Deus para a tua vida. Vai, peca. Só um pouquinho. Você é escolhido de Deus. Não é? Já estou na igreja. Vou dar uma escapada ali. O diabo está no nosso ouvido. Vai, faz. Você é de Deus. Depois você volta. Vai, depois você volta. Irmãos, no nome de Jesus, eu não sei o que o diabo está oferecendo para alguém aqui, para vocês, não sei. Não aceite em nome de Jesus, por nada, não troque por nada isso que você está fazendo, isso que você está sentindo na presença de Deus, isso que o Espírito Santo, da maneira que te convenceu a te trazer nessa noite para ouvir essa palavra. Irmão, não saia. O que Deus quer que nós saibamos é que toda vez que nós estamos para receber uma bênção, que recebemos uma bênção, é normal, vai vir tentação, o diabo vai vir correndo atrás de nós, para tentar nos enganar, mentir para a gente. Isso é tudo mentira do diabo. Fica na presença de Deus, sim, fica, resista, luta contra o pecado, aquele pecado que tanto importuna você, e o diabo tem que falar: não, só hoje, é só hoje. Você está querendo sair, aí vem o diabo: não, fica mais um pouquinho. Não, hoje é uma noite especial. Jesus sofreu tentação, irmãos, como nós sofremos. Ser levado ao vale significa estar distante de Deus. Se nós continuarmos lá pecando, aí vamos nos afastar mesmo. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor quer te levantar. As maiores tentações que vêm sobre a tua vida, elas vêm após vitórias que recebemos da parte do Senhor. Nunca se esqueça que toda tentação não vem sobre nós se não for de forma humana. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Creia nessa palavra, igreja, em nome de Jesus. Quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. E foi isso que aconteceu com Jesus. O próprio Pai, sabedoria, ligação, contato direto, Jesus se santificando, renunciando à carne, tinha sabedoria e fazia, sabe o que? Combatia as mentiras de Satanás com a própria Escritura. Observando o texto que nós lemos, irmãos, no caso de Jesus, ele tinha acabado de se batizar, e a gente está com os candidatos aí para se batizar.
E nós, quando nos batizamos, quantas lutas não vieram na sequência que fez você pensar que o problema era Deus, quando na verdade era o diabo, com mentira, falando mal da igreja, falando mal de Deus. Jesus não existe, esse aí é só um profeta, um mero profeta, um homem bom que andou pela terra e fez muita coisa boa para os pobres e etc. Não, Jesus é o próprio Deus. O sangue do Senhor Jesus nos lava, nos purifica de toda a imundícia, todo o pecado. Aquele sacrifício foi real, é real e continua tendo poder nos dias atuais. Imagina, irmãos, Jesus ouviu a voz de Deus: eu tenho prazer em você, meu filho. Você, eu creio, também ouviu do Espírito Santo quando você entregou sua vida para Jesus. Senão você não estaria aqui nesta noite, honrando esse Deus. Você escutou algo especial da parte de Deus, e eu quero, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, te fazer lembrar deste dia. Tenta lembrar da voz que você ouviu, vinda dos altos céus, do Espírito Santo, daquele que nós estamos aqui ceando nesta noite. A partir desse capítulo, irmãos, a vida de Jesus nunca mais foi a mesma. Porque conosco seria diferente. Da bênção à batalha, das alturas às profundezas, não por conta do pecado, pela condição de tentação, de provação, em que Deus permitiu ele ser tentado e provado, para a gente hoje ter este exemplo aqui, e a gente copiar esse exemplo. Meu Deus, nessa batalha, Jesus demonstrou toda a sua capacidade, irmãos, de resistir ao diabo, e mostrou, através dessa resistência, a sua fidelidade a Deus. Como você tem demonstrado a sua capacidade de resistir às batalhas, às tentações que você e eu estamos sofrendo? Como estamos respondendo, né, a essas situações? De que maneira estamos agindo quando estamos sendo tentados? Você sabe, eu sei. Jesus fez, sabe o que? O que Adão não fez lá no jardim do Éden, Jesus fez no deserto. Parece uma frase fraquinha, né? Que não tem assim. Agora eu vou te explicar uma coisa. Adão estava no paraíso, comendo na boquinha, praticamente, da parte de Deus. E quando foi tentado, não resistiu. Tinha tudo, falava com Deus. Jesus, não. Teve momentos que Jesus havia imaginado que Deus havia abandonado ele. Para você ter uma ideia. Então, está demonstrando agora, né? Ele, como eu e você, Deus sabe como é as nossas vidas, de que maneira nós resistimos e agimos, o que nós estamos fazendo. Olha que lindo, Jesus fez no deserto o que Adão não fez lá no Éden, no jardim. Ai, meu Deus. E aí nós vamos arrebentar com Satanás, nós vamos fazer igual Jesus. Amém? A tentação, ela vem, e você vai resistir no nome de Jesus. Você vai procurar, irmão. Você quer sair dessa, tem meios. Porque Deus dá o escape, tem meios que pode te ajudar a sair. Outra coisa, o diabo estava desafiando a identidade e a autoridade de Jesus. Nesta passagem nós vimos isso, podemos perceber nitidamente isso, querendo envergonhar o Filho de Deus. Mas Jesus respondeu, resistindo como? As Escrituras. Opa, já peguei mais uma. Então como é que eu posso resistir? Vamos para a palavra, irmãos, prestar atenção no que Deus está falando com a igreja, o que o Espírito Santo está falando com a igreja nos últimos dias. Como você tem desafiado
a tentação, o diabo? De que maneira? Você tem resistido, você tem respondido? Essa foi a maior demonstração de alguém que se recusa a ficar longe do Pai. Jesus deu essa demonstração. Ele em maneira nenhuma negou o Pai. Ele esteve do lado dele o tempo todo. Não vou negar meu Pai por causa dessas coisas do mundo que o diabo está me oferecendo, não. Mas tem muito no nosso meio que participa, faz um monte de coisa, passa anos na igreja, e quando vem o diabo, ele não resiste, ele cai. Muitas vezes é difícil até para se levantar. Ai da misericórdia, da longanimidade, do perdão de Jesus, que é, dura de geração em geração. O diabo, ele quis conduzir Jesus a evitar a própria cruz, mas Jesus respondeu daquela maneira que nós vimos aqui, citando as Escrituras. Por isso, igreja, estude, medite, leia, busque em Deus respostas, direção, porque no momento do deserto, da tentação, você vai responder com toda a ousadia e coragem do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo de Deus, resistirá às tentações em que o diabo tem te tentado induzir para querer tornar sua vida mais fácil. Olha a pergunta: o que o diabo está te oferecendo para tornar sua vida mais fácil? O que é que ele está oferecendo? Você sabe. Eu sei. Ai de mim, se eu tivesse aceitado. Eu sei que sou falho, preciso melhorar em muitos aspectos, muitas partes, da minha vida. Mas irmãos, eu sei também que vocês sofrem, porque eu também sou ser humano como você. O diabo continua sendo a mesma pessoa, tentando qualquer um, e tragando os mais fáceis, aqueles que não resistem. Mas ainda o Deus também é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o poder é o mesmo, a palavra é a mesma. Jesus confrontou as mentiras de Satanás citando a Bíblia, e você, no nome de Jesus, também pode fazer isso. Está ao seu alcance, basta você crer. Por fim, o diabo quis que Jesus manipulasse o sobrenatural, o plano de Deus sobre a sua vida. E você sabe tudo e todas as experiências que você já viveu e tem vivido na presença de Deus. Vocês, eu creio, assim como eu já vivi, e creio que Deus quer que vivamos mais momentos sobrenaturais na sua presença. E o diabo está querendo fazer de mim e de você que a gente venha viver uma vida falsa, uma falsa vida, sabe, viver de aparência, ou de alguma outra coisa qualquer que satisfaça a nossa carne, mas que não satisfaz a Deus. Ele queria que Jesus impressionasse em todos aqueles que estavam ao seu redor, e hoje não é diferente. Satanás quer fazer uma bagunça na nossa vida, para quem está ao nosso redor olhar e, eu vou nada lá, essa igreja como é que é? Jesus resistiu até o fim, e o diabo recuou derrotado, e em nome de Jesus, nós declaramos aqui pela autoridade de Deus, o Espírito Santo de Deus, que assim também o diabo vai recuar das nossas vidas, derrotado. Ele já está derrotado, o dia dele já está marcada, a data, já foi derrotado. A gente lê a Bíblia, a gente sabe. Então fica firme, para que você e eu não venhamos cair nos esquemas de Satanás. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, guarde ela no seu coração, para não pecar contra ti, contra Deus, perdão. E o Senhor nos guiará. Quando formos tentados, quem vai estar guiando eu e você no vale, no deserto, vai ser o próprio Deus, em nome de Jesus, e Ele nos tirará. Esse escape é assim, irmãos, quando a gente é tentado, o próprio Deus vem
e nos traz a segurança de novo. É Ele que dá o escape. E aí cabe a mim e a você habitar no esconderijo do Altíssimo, escolher habitar no esconderijo do Altíssimo ou não. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, sentiu no coração de resistir às tentações, o diabo te tentou, mas você foi firme, você veio até aqui. Se alguém que está afastado, ainda não entregou a sua vida, sentir de vir aqui à frente, nós vamos orar por você, ou se quiser levantar a sua mão de onde você está, os nossos irmãos estarão orando ao seu lado, intercedendo a Deus pela sua vida. Se você sentiu nesta noite, coloque a mão no teu coração, sentiu que essa palavra falou com você, põe a mão no teu coração, e nós vamos orar a Deus, vamos pedir para que o Senhor, Ele continue conosco, nos levando para mais perto dEle. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesta noite de ceia, nós viemos aqui, nós chegamos nesta noite aqui, nesta casa de oração, para te adorar, para te bendizer, Senhor, para dizer o quanto Tu és grande, te agradecer pela Tua bondade, misericórdia, amor, justiça, o Teu cuidado, ó Deus, a Tua onipotência, a Tua onisciência, onipresença, meu Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa. Senhor, se alguém entrou nessa porta em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio às tentações de todos os lados, no nome de Jesus nós oramos para que ela resista, para que ela nessa noite corra para os Teus pés, para os Teus braços, Senhor, e busque direção na Tua palavra, que por meio da fé ela venha resistir, fazer como Jesus fez, mesmo tendo fome, mesmo sendo tentado, Ele resistiu e demonstrou a sua capacidade de fidelidade a Ti, no meio daquela tentação. O diabo está oferecendo muita coisa para a gente, Jesus. Meu Deus, nos ajuda, a Tua igreja continua também gemendo, mas nós confiamos em Ti, e nós estaremos contigo no meio do vale, pois sabemos que o Senhor diz assim, que o Senhor, nós devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, basta a direção certa. E nesta noite, se nós tomarmos essa direção, confiarmos em Ti, nós escaparemos dessa tentação, e quando vier outra, resistiremos, pois nós sabemos quem nós servimos, e Te adoramos, Pai. Muito obrigado por cuidar de nós até aqui nesta noite, e é isso que eu te peço, a Tua igreja te agradece em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, amém? Retorna a direção para o nosso pastor.